Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um artista que marcou época, deixando sua presença registrada tanto no mundo da música quanto na televisão. Trata-se de Henry Kelvin, um intérprete que conquistou o público com sua voz poderosa e, mais tarde, com sua memorável atuação em um dos papéis mais carismáticos da televisão. Ao longo desta narrativa, vamos revisitar sua trajetória, desde os primeiros passos na música até a consagração como ator em uma série que se tornaria inesquecível. Então, prepare-se para embarcar conosco nesta jornada pela vida e carreira de Henry Kelvin. Imberly Kelvin Goodman, mais conhecido pelo nome artístico de Henry Kelvin, nasceu em 25 de maio de 1918, na cidade de Dallas, no estado do Texas. Desde muito jovem, demonstrou grande talento musical, revelando-se um exímio cantor lírico. Sua trajetória começou ainda na infância, quando se destacou como solista no coral da Igreja Batista de sua comunidade. A paixão pela música o conduziu naturalmente aos palcos, estreando como barítono em aclamadas produções da Broadway. Aos 21 anos, em 1939, Henry iniciou um promissor trabalho no famoso Radio City Music Hall. No entanto, seu destino tomou outro rumo quando precisou abandonar a carreira artística para atender ao chamado do Exército dos Estados Unidos, que começava a recrutar soldados para a Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, Kelvin serviu na artilharia no Oceano Pacífico e alcançou a patente de primeiro-tenente em 1945, ano da rendição japonesa. Encerrada a guerra, ele retornou ao seu verdadeiro caminho, a arte. Na década de 50, Henry Kelvin conquistou espaço como apresentador na rádio NBC e começou a aparecer em pequenas participações em programas televisivos, como The Clock, Musical Comedy Time e The Philco Television Playhouse. Em 1953, aproximou-se dos estúdios Disney, sendo contratado para interpretar a canção Never Smile at a Crocodile, do clássico Peter Pan. Contudo, sua versão não foi utilizada pelos diretores, que optaram por regravar a música com outros artistas. Ainda assim, sua perseverança abriu novas portas. Em 1956, Henry estreou no cinema no drama Sombras entre Sombras e também no faroeste Escravo do Ouro. Pouco tempo depois, em 1957, viveria o momento que mudaria para sempre sua carreira, a entrada no elenco da série Zorro, onde deu vida ao atrapalhado e inesquecível Sargento Demétrio Lopes Garcia. O personagem, inicialmente concebido para ser um dos vilões da trama, conquistou o público com sua bondade, simplicidade e com uma alma pura, quase infantil, embora soubesse demonstrar firmeza quando a situação exigia. Nas primeiras histórias criadas por Johnston McCulley, o idealizador de Zorro, o personagem que mais tarde conheceríamos como Sargento Garcia surgia com outro nome, Sargento Gonzales. Era retratado como um militar corpulento, rude e implacável na perseguição ao herói mascarado, sem demonstrar ternura ou simpatia. Porém, quando Walt Disney decidiu levar a trama para a televisão, optou por transformá-lo em uma figura cômica e divertida, cuidadosamente moldada para encantar o público infantil, principal alvo do estúdio. Essa mudança deu ao personagem uma nova identidade, repleta de carisma e encanto, tornando-o um dos mais amados de toda a série. Os produtores imaginaram Garcia como um inimigo trapalhão de Zorro, sempre obcecado pela recompensa oferecida por sua captura, mas que, em certos episódios, se revelava também um aliado inesperado do herói. Em algumas ocasiões, chegava até mesmo a lutar ao seu lado, surpreendendo o público. A escolha de Henry Kelvin para o papel foi, sem dúvida, um acerto magistral da produção, garantindo autenticidade e brilho ao personagem.
É difícil pensar no imenso sucesso da série sem a presença marcante do Sargento Garcia. Sua constante, mas sempre fracassada, tentativa de capturar o ágil mascarado se transformou em parte essencial do encanto da narrativa. Com seu talento natural para a comédia, Henry conseguiu fazer de Garcia um personagem querido, conquistando a simpatia da audiência, apesar de suas trapalhadas. Além disso, seu dom musical foi incorporado à série e, em alguns episódios, o público pôde ouvi-lo cantar, reforçando ainda mais seu carisma. A partir da segunda temporada, o tom humorístico da série foi intensificado com a introdução de um novo personagem, o Cabo Reyes, interpretado por Don Diamond. Assim como Garcia, Reyes era espirituoso e cheio de vida, formando ao lado do sargento uma dupla cômica inesquecível. De estatura baixa e voz suave, o cabo vivia cobrando as dívidas de vinho que Garcia contraía nas tabernas, um dos maiores prazeres do atrapalhado militar. Juntos, os dois criaram momentos de humor que permaneceram gravados na memória dos fãs, completando a fórmula que ajudou a eternizar a série Zorro. Apesar das constantes divergências, o Sargento Garcia e o Cabo Reyes acabavam sempre unidos em situações inusitadas, frequentemente ridículas e deliciosamente absurdas, na eterna tentativa de capturar o esquivo Zorro. Naturalmente, jamais alcançaram a tão sonhada recompensa, mas suas trapalhadas renderam incontáveis momentos de riso ao público. Com o encerramento da série e o fim de seu contrato com os estúdios Disney, Henry Kelvin seguiu atuando, ainda que fosse impossível dissociar sua imagem do icônico personagem que marcara para sempre sua trajetória. As limitações impostas pelo seu tipo físico também pesaram. Henry tinha 1,88 m de altura e ultrapassava os 150 quilos, o que restringia as ofertas de papéis. Ainda assim, permaneceu presente na televisão, participando de programas de humor consagrados, como o célebre The Dick Van Dyke Show. Em uma dessas participações especiais, interpretou ninguém menos que Oliver Hardy, o gordo da famosa dupla O Gordo e o Magro, num tributo que emocionou fãs e reforçou seu talento para a comédia. A partir da década de 70, Henry passou a viajar com frequência para a América Central e para a América do Sul, muitas vezes ao lado de seu grande amigo Guy Williams, o eterno Zorro. Juntos, realizavam excursões, apresentações e encontros com o público, sempre resgatando a magia da série. Kelvin, claro, assumia novamente o papel do atrapalhado Sargento Garcia, que lhe havia rendido fama internacional. Na Argentina, o carinho dos fãs foi especialmente caloroso. O governo chegou a convidar os dois atores para apresentações especiais, e o sucesso era tão expressivo que suas performances atraíam multidões, mantendo viva a memória do herói mascarado e de seu inseparável sargento. Henry também visitou o Brasil, desembarcando no Rio de Janeiro, onde aproveitou, de forma anônima, um passeio descontraído, distante dos holofotes. Durante uma estadia em um hotel no Rio de Janeiro, Henry teve a curiosidade de assistir a alguns episódios de Zorro dublados em português. Fascinado com a qualidade da interpretação, quis conhecer pessoalmente o responsável pela voz do Sargento Garcia, o extraordinário Orlando Drummond, um dos maiores talentos da dublagem brasileira. Quando finalmente se encontraram, Henry não conteve a surpresa e, com sua habitual simpatia, declarou: "Você é tão pequeno, mas tem uma voz tão grande, e eu sou tão grande com uma voz tão pequena." Essa frase, simples e sincera, marcou para sempre a memória de Drummond, que lamentaria por toda a vida não ter tido uma câmera fotográfica à mão para eternizar aquele encontro inesquecível. A visita de Henry ao Brasil passou despercebida pela imprensa, que não registrou nem sua presença no país, nem o emocionante encontro com Orlando Drummond. No final do ano de 1973, Henry esteve pela última vez na Argentina. Mas o tempo já havia deixado suas marcas. Agora visivelmente mais magro, foi recebido por uma multidão que, à primeira vista,
custou a reconhecê-lo. Aos jornalistas, declarou orgulhoso ter conseguido perder 80 quilos, depois de anos de tentativas sem sucesso. O que ele próprio desconhecia era que aquela drástica mudança não era fruto de um esforço saudável, mas sim consequência de um câncer na garganta, já em estágio avançado. Mesmo diante da doença, seu espírito alegre não se apagou. Henry mantinha o sorriso que tanto encantava o público, embora demonstrasse cansaço e pouca disposição para atender às intermináveis filas de fãs que o aguardavam na porta do hotel ou nos estúdios de televisão argentinos. Ainda assim, mostrou grande generosidade ao visitar hospitais, levando esperança e alegria a inúmeras crianças enfermas. Com gestos simples, autógrafos e palavras de carinho, deixou registrado não apenas o personagem que o consagrou, mas também a nobreza de seu coração. Relatos da época contam que, para disfarçar a transformação radical em sua aparência, os produtores chegaram a sugerir que Henry utilizasse enchimentos de espuma na barriga, tentando recriar a imagem robusta pela qual era conhecido. O ator, contudo, afirmava com orgulho que havia perdido peso sem seguir qualquer dieta específica e que se sentia feliz com a nova forma física, reconhecendo que a obesidade que carregara ao longo da vida não era saudável. Ainda assim, visivelmente enfraquecido, retornou ao Texas ao lado da esposa, onde recebeu a notícia devastadora que confirmava o diagnóstico de câncer na garganta. Henry Kelvin faleceu em Dallas, no Texas, no dia 6 de outubro de 1975, aos 57 anos de idade. Partiu sem poder cumprir a promessa de regressar à Argentina, país que tanto o acolheu e onde deixou uma legião de admiradores saudosos. Anos mais tarde, no Brasil, a memória de Henry foi novamente celebrada. Em 1996, quando a série Zorro voltou a ser exibida, agora colorizada por computador, Orlando Drummond teve a oportunidade de redublar o inesquecível Sargento Garcia. A exibição aconteceu dentro do programa infantil O Agente G, apresentado por Gerson de Abreu na Rede Record. Assim, uma nova geração de crianças pôde conhecer o herói mascarado da Disney e seu atrapalhado, porém encantador companheiro, exatamente como seus pais haviam feito décadas antes. E até hoje, a figura do Sargento Garcia permanece viva na memória de todos aqueles que riram, sonharam e se emocionaram com o talento magistral de Henry Kelvin, que transformou um vilão planejado em um personagem amado e eterno. Com o passar dos anos, Henry carregou não apenas a fama, mas também o fardo de um corpo que o mercado de entretenimento insistia em transformar em piada. O riso do público era sincero. A etiqueta que vinham colada aos papéis, nem tanto. O Sargento Garcia lhe dera um lugar no coração de milhões, mas também o aprisionara na vitrine estreita dos tipos, onde a generosidade de um artista se resumia ao volume da cintura e ao apetite por vinho e pão. E Henry, homem de voz calorosa e alma serena, sentia na pele que a graça da tela às vezes cobrava um preço alto fora dela. Comentários cruéis, olhares que pesavam, contratos que o queriam sempre maior por fora e, paradoxalmente, menor por dentro. Apesar disso, seguia adiante. Cantava quando podia, ria quando devia e se orgulhava de cada fã que o abordava com carinho. Ainda assim, havia dias em que a balança do espírito oscilava. A alegria de ser lembrado como o sargento bondoso contra a tristeza de não ser enxergado como muito mais. Um barítono de finura musical, um ator sensível, um homem culto e cortês. A própria saúde, por longos anos, lhe devolveu no espelho um alerta que ele mesmo passou a reconhecer. A obesidade não era apenas um traço cômico para roteiros. Era uma sombra paciente, pedindo conta do tempo. Quando já na década de 70, Henry viajou com o amigo Guy Williams para a Argentina, o reencontro com a multidão foi ao mesmo tempo um abraço e um choque.
Ele surgia bem mais magro, e muitos demoraram a reconhecê-lo. Aos jornalistas contou, orgulhoso, que havia conseguido perder cerca de 80 quilos, uma vitória que ele atribuía à perseverança, mas que, sem